Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos continuar aqui o nosso raciocínio. Nós começamos no vídeo anterior. Primeiramente quero cumprimentar você com a paz do Senhor e que Deus venha nos ensinar, nos dar uma direção e que nós possamos tornar mais fácil, mais leve a nossa caminhada aqui. Eu estava falando então sobre recomeçar, né? Recomeçar, não continuar insistindo no erro e ter humildade, né? Ter a capacidade de se humilhar diante de Deus, né? E eu dizia então que aquele que se exalta, Deus humilha, e aquele que se humilha, Deus exalta, né? Então, por mais que seja difícil, às vezes é necessário que a gente venha recomeçar, mudar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar. E eu dizia também no vídeo anterior, se você não assistiu ainda, vá lá, entre no canal ali e pegue o vídeo anterior. Porque aqui pode estar a grande chance da pessoa recomeçar a sua caminhada, diminuir os atritos na sua vida espiritual. E como eu sempre falo, né? A vida espiritual da pessoa determina praticamente toda a vida dela. Toda a vida dela, porque essa vida aqui é fruto do espiritual. A Bíblia diz que Deus é espírito. E se foi Ele quem criou todas as coisas, se foi Ele quem fez tudo como quis, então nós somos frutos de um Deus que é espírito. Mas não é aquele espírito que, como todo mundo imagina, né? Eu já falei com muitas pessoas que chegaram a dizer para mim: pastor, mas eu quero viver essa vida aqui porque eu sei que vai ser bom. Sei que vai ser bom lá no céu e tal. Mas lá é uma vida espiritual. É uma vida que a gente não sabe como é que vai ser. E a culpa disso tudo são aqueles que deveriam ensinar a realidade das coisas para as pessoas. Porque não é assim, gente. Ah, é uma coisa espiritual, uma coisa... Não. A Bíblia diz que nós seremos ressuscitados e que o fogo vai devolver os seus corpos, a água, a terra. Eu não sei como, mas nós teremos o corpo transformado, talvez para não precisar do oxigênio, alguma coisa desse tipo, mas a vida vai continuar existindo assim como ela é. A Bíblia diz que eu nunca me aprofundei nesses assuntos, mas eu sei que existe a Jerusalém celeste e a Jerusalém terrestre. Então a pessoa engana-se. Muitos dizem: não, eu quero aproveitar a vida porque a vida é curta, porque eu quero experimentar todas as coisas aqui. E a pessoa não sabe que o melhor está para vir. Eu acredito que quando lá em Gênesis Deus expulsou Adão e Eva do Éden, e segundo que ficou registrado lá, ele colocou anjos e querubins e serafins guardando a entrada do jardim do Éden para que ninguém pudesse entrar lá. Deve ter algum propósito, né? Eu acredito que nós vamos voltar à estaca zero. Nós vamos voltar a desfrutar aquele paraíso que foi criado para nós.
e que por causa do pecado nós perdemos. Aí eu já vi muitas pessoas falando besteira e dizendo: se eu pudesse pegar o Adão e a Eva, né? Mas se eu tivesse no lugar de Adão e Eva, seria talvez até mais, a consequência seria maior. Então é bobagem a pessoa falar isso aí, né? Inclusive hoje, né? Hoje, principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma facilidade enorme de servir a Deus e não servimos, né? Antigamente era muito mais difícil. Eu me lembro que quando eu era criança, era muito difícil a gente ir para a igreja, era a pé, não existia carro, né? As pessoas que pegavam um táxi, era só gente que ganhava muito bem. Ninguém tinha televisão em casa. Eu fui começar a assistir televisão depois de uma certa idade. E o meu irmão era gerente de uma grande multinacional. E ele veio morar lá para onde a gente morava, que era Santa Maria. Eu sou natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul. E aí então a gente ia lá para casa dele. Eu era criança naquela época. E eu assistia televisão. Ele morava num apartamento. E depois ele veio morar, fez uma casa nos fundos do terreno do meu pai, do nosso pai. E aí então eu assistia televisão lá, né? Era pequenininho ainda, era criança. Mas era tudo mais difícil. Hoje em dia, que nem eu vi um pastor pregando agora há pouco tempo, porque algumas pessoas disseram que tal, dificuldade e tal. Inclusive a esposa dele, né, falou que tinham se perdido, e meu Deus do céu, e fez um bicho bem grande. E ele contou então, quando deram para ele pregar, e disse: dificuldade, nós nos perdemos, mas nós estávamos dentro de um carro com ar-condicionado. Andamos, mas quem andou foi o carro. Nós não fizemos nenhuma força, nenhum esforço. E ele disse: dificuldade era quando eu me converti, que tinha que atravessar um rio, tirar toda a roupa, botar numa sacolinha, atravessar aquele rio a nado, para ir lá do outro lado, chegar na frente das casas, bater palma. Claro que daí já tinha botado a roupa, né? Eu vou fazer essa, para a pessoa não achar que a pessoa ia pregar pelado, né? Mas era um sacrifício. A pessoa tinha que atravessar o rio a nado, uma roupa dentro de uma sacolinha para não molhar. E diga-se de passagem que naquela época não era que nem hoje, que você vai no supermercado e leva um monte de sacolinha para casa. Não, você tinha que um saco plástico, você guardava aquilo, fazia durar anos sem rasgar, né? Todo mundo tinha um saquinho plástico. Até na minha época era comum a gente ter no bolso um saquinho plástico. Se qualquer coisa a gente botava os documentos ali dentro e tal, para não molhar, né? Então ele disse, isso que era sacrificoso. Aí eu atravessava aquele rio, ele era criança naquela época, atravessava o rio a nado com o pastor, e ele e o pastor então iam de casa em casa, pregando o evangelho, né? Hoje em dia as pessoas pregam o evangelho em televisões, pagam verdadeiras fortunas, e na verdade não é para pregar o evangelho, é para angariar fundos, né? Para levantar fundos para si próprios. Então hoje em dia é uma facilidade. A pessoa quiser ir numa igreja, se eu quisesse ir numa igreja, hoje, né, eu posso dizer isso. Não é sempre que eu posso, mas hoje eu poderia colocar ali uns 50 reais de combustível, entrar no carro e ir na igreja que eu quisesse. Maior facilidade. Então, com toda essa facilidade que as pessoas têm, elas não aproveitam. Agora imagina há milhares de anos atrás, né? Imagina no início, como não era difícil fazer a vontade de Deus. Hoje em dia é fácil ser fiel a Deus.
É fácil. Eu, quando vou dobrar o meu joelho aqui, eu boto uma almofadinha debaixo dos meus joelhos. Porque eu tenho aquele problema de que o osso cresceu, né? Então eu não consigo me ajoelhar no chão, né? Eu até acho engraçado quando os sujeitos dizem que dobrar o joelho em um lugar duro e tal. E Deus não precisa dessas coisas, não. Aliás, Deus nem precisa que a pessoa se ajoelhe. Primeiro a pessoa tem que se ajoelhar é no espírito, é no sentimento, é se derramando diante de Deus, né? Então hoje em dia é uma facilidade, a pessoa pode dobrar o joelho numa almofadinha, pode ficar ali. Eu que tenho problema, às vezes, eu tenho problema de coluna, às vezes eu fico de joelho um pouquinho tempo e as minhas pernas amortecem, mas não sinto dor, amortece as pernas e dependendo do tempo que eu fico, até dores eu sinto, mas quando a pessoa não tem nenhum problema, se ela ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas de joelho, ali orando, é tão fácil, é barbada, e ainda assim as pessoas não são, né? Eu estava vendo ali uma propaganda ali de uma pessoa que faz palestras, e aquela pessoa dizendo que a gente não pode deixar de mostrar para essa geração de hoje que a vaca não dá leite, né? Eu achei muito engraçado. Se não tirar o leite, a vaca não vai pegar uma leiteira e vir com leite, ó, oferecer o leite pra gente, né? Porque hoje em dia estamos caminhando para uma situação assim, que as pessoas estão se acostumando tanto às facilidades que daqui um pouco não vai ter quem tire leite. Daqui a pouco não vai ter quem plante. Se continuar assim, eu acho muito legal, eu estou muito feliz, porque o meu filho fez uma faculdade e se formou, né? Se formou há pouco tempo. E foi uma faculdade difícil, né? Porque é difícil você passar para a Universidade Federal, né? É muito difícil. Então eu estou muito feliz. Mas imagina se todo mundo resolve fazer uma faculdade, se todo mundo resolve ser médico, se todo mundo resolve ser advogado, ninguém mais quiser plantar, ninguém mais quiser fazer o que eu fazia antes, né? Metalúrgico, construir um portão de ferro, um armário, né? Se eu estava fazendo na minha esposa, eu não sei se não fui operado na própria mesa que eu ajudei a fazer, né? Eu trabalhava numa empresa e peguei lá, e aí tinha lá uma mesa lá num canto lá, há muito tempo lá, que não terminavam, e eu fui para lá e botei tudo em dia, e perguntei o que era aquilo, e eles disseram, isso é uma mesa do médico aí que mandou fazer, a gente não pôde mais pegar, e eu disse, não, então pega a mesa aí e termina a mesa, e aí chamei o médico para ir lá buscar. Então eu estava dizendo para minha esposa, como que é a vida, né? De repente eu fui lá e fiz terminar um serviço que eu mesmo fui operado na própria mesa, porque depois eu fiquei descobrindo, né, falando com o médico, que ele era do hospital que posteriormente eu fui ser operado, né? Então, hoje em dia as pessoas estão sendo Nutella e ainda dizem que esta geração é a geração do arrebatamento. Meu Deus do céu, então não sei aonde iremos parar. Que se essa geração corrupta, essa geração que está acostumada ao adultério, à prostituição, à lascívia, à mentira, à fornicação, essa geração que não sabe o que é buscar a Deus, que não sabe o que é obediência a Deus, se essa geração é a geração do arrebatamento, então a Bíblia está certa. A Bíblia está certa que poucos, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Porque estamos em meio a uma geração que está acostumada a caminhar longos percursos. Aliás, muito poucos caminham, né? Mas se necessário for, caminham para ir em busca de uma revelação, de alguém que diga
a placa do seu carro, o número do seu RG, entende? E as pessoas não se dão conta que isso é espírito de adivinhação. Ora, eu busco a Deus mesmo. Acho que tem que buscar mais ainda. E sei que não é assim. Deus não dá o dom para a pessoa saber tudo da vida de quem Ele quiser. Deus fala de quem Ele quiser com o profeta. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Deus não dá o dom de adivinhação para ninguém. E as pessoas saem das suas casas e vão para lugares, né? Aqui mesmo no canal. Né? Ontem ainda estava ouvindo a experiência de uma mãe. Que o filho tem, segundo ela, o filho teria coragem de matá-la. Já colocou ela debaixo da cola dos cachorros. A sua própria mãe. E o cara, eu vi vídeos dele ali, cantando em igrejas grandes por aí. E pregando em igrejas grandes por aí. E pessoas, muita gente chorando ouvindo o sujeito. Que a mãe tem que se esconder dele, porque senão é perigoso ele matá-la. Então, estamos vivendo... E ainda prega drogado, segundo ela. Né? Então, gente, isso está cheio. Aí vem me dizer que essa geração é a geração eleita. Então eu não sei. Eu realmente estou totalmente... como é que eu vou dizer... fora não me atualizei, estou desatualizado, né? Se essa geração é a geração eleita, a geração do arrebatamento, a geração que está totalmente voltada para Deus, então eu não sei o que é. Eu estou totalmente perdido. Porque o sujeito, seguidamente eu dou uma olhada ali, né? Quer ver a igreja superlotada, é alguém contando ali que era drogado, que matou não sei quantos. Esse próprio tio Chico aí, né? Segundo o que os youtubers que fazem trabalhos investigativos e falam as coisas ali, tem provas para provar, diz que falam. Segundo que esse tio Chico aí é um cara que ele próprio disse, né? Ele próprio disse que foi preso um dia. Estava numa cidade pregando lá e dizendo que tinha matado não sei quantos, bebia sangue de não sei quantos e tinha feito sacrifício de criança e tal, e foi preso. E aí na delegacia ele teve que dizer, não, isso é um personagem que eu criei para ir nas igrejas me apresentar. Então, fora o que eu já sei, aqui ainda continuo colecionando mães que dizem, pastor, ora por mim, meu filho isso, meu filho aquilo. E muitos estão por aí, afora, enganando e fazendo as pessoas se emocionar. Porque é muito fácil, gente, é muito fácil. Se eu quisesse emocionar as pessoas aqui, seria muito fácil. Mas não, eu pago o preço, né? Graças a Deus, quero de novo agradecer aqui nesse vídeo as pessoas que me enviaram ofertas, porque nós estávamos até sem gás, e estamos ainda, né? Mas amanhã já vou providenciar. E eu pago o preço, contente, feliz. Porque eu não tenho cola para o diabo pegar e me acusar. Não tenho. Pode me acusar que eu sou estourado, pode me acusar que eu sou explosivo, pode me acusar de qualquer coisa, menos de usurpar o dinheiro dos outros, menos de enganar as pessoas. Porque se Deus me usa para consolar, eu venho aqui e consolo. Se Deus me usa para vir aqui exortar as pessoas, eu venho e exorto. E pago o preço. Pago o preço. Vocês acham que eu não saberia vir aqui, cantar um hino, procurar um hino que mexesse no ego da pessoa, colocar um fundo que mexesse no ego da pessoa, falar palavras emotivas? Eu conseguiria arrancar aqui, no mínimo hoje, R$1.000 de Pix.
R$ 1.000, tenho certeza. Eu não falo aquilo que não é, pode ter certeza. Mas o que adiantaria para mim terminar esse vídeo aqui e ficar esperando R$ 1.000 na minha conta? E qual é a explicação que eu vou dar para Deus depois? Porque mais hoje ou mais amanhã eu vou me encontrar com Ele. Eu vou me deparar com Ele. E qual é a explicação que eu vou dar? Porque as pessoas estão sedentas. As pessoas precisam saber a verdade. Que Deus não se vende. Que a pessoa pode dar 10 mil, 100 mil, 1 milhão de dízimo por mês, que Deus não se vende nem por 1 milhão, nem por 2 milhões, nem por 3, nem por 1 bilhão, nem por 1 trilhão, nem por 10 trilhões. Deus não se vende. Pois Deus criou todas essas coisas. Se você der a oferta, se você der o dízimo, é para você mesmo. Se construir um templo não é para Deus. É para as pessoas. A própria Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O templo que Deus habita já está pronto. Que é eu e é você. Nós somos o templo do Espírito Santo. Agora, se você me mandar oferta, se você me mandar dízimo, eu vou usar o dízimo e a oferta para fazer alguma obra que de repente vai servir para você mesmo, ou para o seu familiar, ou para o seu filho, ou para a sua filha. É para nós mesmos. Não é para Deus. Eu posso fazer a obra sem dinheiro? Posso, eu estou fazendo. O que eu posso fazer, estou fazendo. Agora, que eu poderia melhorar e alcançar mais gente, e fazer mais sofisticado o negócio, ter um estúdio que quando os cachorros latissem não fosse incomodar ninguém, porque até eu às vezes perco aqui a ponta da meada, né? Não consigo me concentrar por causa do barulho. Então o dízimo e a oferta servem para essas coisas, que hoje em dia não é gasto. É gasto 1% do dízimo na obra. O resto é gasto com seres humanos, com aviões, com helicópteros, com mansões, e por aí afora vai. E é certo que as pessoas não estão fazendo o que era para estarem fazendo. E eu sei que muitas pessoas aqui gostariam que eu dissesse: pastor, já me perguntaram, pastor, tem que dar o dízimo, pastor? É obrigado a dar o dízimo? Tem que dar oferta? O que eu respondo é que sem dízimo e sem oferta, o evangelho não teria chegado até nós ainda. Ainda muita gente não teria sido alcançada. Que muita gente está se perdendo, está. Mas muita gente está se perdendo avisada. E é isso que importa. A pessoa tem que ter a escolha. Mas que o evangelho tem chegado e que Bíblia agora, a pessoa vai ali, compra quantas ela quer, bem baratinho. E ela pode ler se quer ou se não quer, não ler. Mas a oportunidade está dada. E isso tudo foi possível por causa de dízimos e ofertas. Que os homens estão escandalizando e não estão fazendo aquilo que era para ser feito? Estão. Estão fazendo aquilo que eles querem. Mas não é por isso que eu vou chegar aqui e dizer: ah, não precisa dar dízimo, não precisa dar oferta. Pois aí termina com a igreja, né? Com o banco, porque agora é banco. O banco não vai trabalhar sem dinheiro. Entende? Então eu não posso vir aqui dizer uma coisa que Deus disse só para agradar as pessoas. Eu poderia receber ofertas, poderia receber ajudas, enfim, a minha vida poderia estar muito melhor se eu me colocasse contra Deus e a favor das pessoas. Vamos orar? Me alcança a água daí, amor, faz favor. Pega lá o seu copo com água. No vídeo passado eu não orei, já propositalmente para orar agora, tá bom? Então pegue aí a sua vasilha com água e nós vamos orar.
E eu tenho certeza que o milagre vai alcançar você pela fé, em nome de Jesus. Enquanto a minha esposa traz a água, já vamos orando. Nosso Deus e nosso Pai, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, diante da sua presença santa, presença poderosa, nós estamos nos unindo 2 vezes por dia, Pai. Mas queremos melhorar ainda, para dar mais chances às pessoas, oportunidade às pessoas, Pai. Eu ainda quero colocar a internet aqui, uma internet forte, e na madrugada fazer lives, porque eu sei, Senhor, que tem muitas pessoas que estão sofrendo e que quando chega a noite não conseguem dormir. Mas em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu tenho colocado um propósito no meu coração e eu oro, Senhor, para que o Senhor faça um milagre sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta pessoa, sobre esta família. Essa pessoa que não consegue dormir à noite, chega à noite, Senhor, ela não consegue dormir, nem que ela não tenha dormido há uma semana, mas chega à noite e ela não consegue dormir. E de vez em quando, ela dá os cochilos de dia, e as pessoas não a entendem, e as pessoas a acusam ainda. Muitas pessoas dizem que ela dorme de dia, por isso que não dorme de noite. E só ela sabe o quanto ela está sofrendo. Está sozinha. Porque tem um peso que quando chega a noite, esse peso começa a pressioná-la. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor te repreenda agora, espírito mau, espírito de insônia, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Que aconteça milagres por este mundo afora, pelo seu poder, meu Pai. E que as pessoas em breve, Senhor, comecem a trazer os seus testemunhos e comecem a dizer: pastor, estou dormindo maravilhosamente bem à noite. Em nome de Jesus, meu Deus, eu quero ver o teu poder agir sobre o teu povo, sobre pessoas, sobre amigos e amigas que me acompanham aqui por essa rede de internet, essa rede social. Perece o seu poder sobre esta água, Pai. Faz desta água, Senhor, um poderoso remédio. Coloque as proteínas necessárias, Pai, para curar esta enfermidade, para tirar a insônia, para curar a insônia. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, agora e para todo sempre. E que todos digam amém e amém, Jesus. Beba da água, em nome de Jesus. Quero agradecer aqui mais uma vez pela sua companhia. Se você puder, não esqueça de deixar o seu like. E se você não se envergonhar, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E se puder, também deixe o seu comentáriozinho, que é muito importante para que a gente venha crescer. Forte abraço a todos, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau.